A história a seguir é fictícia e não representa nenhuma pessoa ou evento. Você já parou para pensar em por que acredita no que acredita? Ou será que simplesmente segue um caminho que foi traçado para você sem questionar? É fácil aceitar a fé como algo que nos é dado. Fácil simplesmente herdar uma crença que vem de nossos pais, de nossa cultura, de nossa tradição. Mas no fundo eu te pergunto, você realmente acredita ou apenas segue uma tradição? Hoje neste episódio vamos explorar esse dilema, fé ou tradição, o que realmente seguimos? O que é ter fé? Fé é algo que nos move, nos dá propósito, ela nos conecta a algo maior, nos faz acreditar no invisível e no intangível. Para muitos, fé é força, é confiança no que não pode ser visto, mas que se sente profundamente. No entanto, existe um erro comum que vemos por aí. Muitas vezes acreditamos que estamos seguindo a nossa fé, mas na realidade estamos apenas repetindo o que foi nos ensinado. Quantas vezes você já parou para pensar no que realmente acredita? Ou só seguiu aquilo que aprendeu sem questionar? A verdade é que a fé se deveria ser algo que nos faz questionar o mundo, que nos desafia a crescer, a entender mais profundamente. Quando você realmente tem fé, você não aceita as respostas prontas, você as busca. Você pergunta, você questiona, mas você não aceita passivamente o que foi te dado. E se necessário, você muda de caminho. Porém, a maioria de nós foi criada em um ambiente onde a fé não era uma escolha, mas uma obrigação. Fazíamos o que era esperado. Seguíamos os rituais, as orações, os costumes. Mas será que no fundo estávamos apenas fazendo parte de uma tradição que não criamos? A tradição e a sua influência. A tradição tem o poder de nos moldar, de nos guiar sem que percebamos. Somos ensinados a seguir certos passos, a manter certas normas e muitas vezes nem questionamos. Se meu pai fez assim, eu vou fazer também. Minha avó sempre me disse isso, então deve ser verdade. Essas tradições, essas normas culturais nos dão uma sensação de pertencimento, de continuidade, mas a questão é, quantas dessas coisas que fazemos são realmente nossas escolhas? Em muitas religiões, as tradições definem até mesmo a maneira de viver, de se vestir, de falar e de agir. E quem somos nós, na verdade, nesse contexto? Somos apenas um reflexo do que foi nos ensinado? Ou realmente temos uma fé viva, construída a partir da nossa própria experiência e entendimento do mundo? E o problema é que quando a tradição se sobrepõe à reflexão pessoal, ela pode se tornar uma prisão. Uma prisão que nos impede de questionar, de crescer, de expandir nossos horizontes. A tradição pode ser uma bela fachada, mas o que existe atrás dela? A fé real ou apenas uma máscara que usamos para nos encaixar? É inegável que as tradições têm valor. Elas nos conectam com nossa história, nossa cultura, nossas raízes. No entanto, quando estamos falando de fé, é fundamental que a nossa crença venha de um lugar profundo dentro de nós mesmos, não da imposição externa, não do que os outros disseram para nós, mas da nossa própria jornada, da nossa própria busca por sentido. Quando a fé é autêntica, ela não nos limita. Pelo contrário, ela nos desafia a ir além, a explorar e a questionar. Uma fé verdadeira não é uma repetição de palavras ou atos, mas uma experiência transformadora que nos leva a um novo nível de compreensão do mundo e de nós mesmos. Então, a pergunta é: quando foi a última vez que você questionou sua fé? Não por dúvida, mas por uma vontade genuína de entender, de crescer. Você está realmente vivendo o que acredita ou está apenas cumprindo o papel que foi lhe designado? Eu queria poder encerrar esse episódio naquele ponto, mas essa conversa não pode parar por aqui. Porque se tem algo que eu não suporto é deixar uma questão sem resposta. E a verdade é que muita gente que está ouvindo agora deve estar pensando: mas qual o problema de seguir uma tradição? Qual o problema de aceitar o que me ensinaram? E a resposta é: nenhum, desde que você tenha escolhido isso conscientemente. O problema não é a tradição, o problema é quando a tradição se disfarça de fé e nos faz acreditar que estamos seguindo algo nosso, quando na verdade estamos apenas repetindo um roteiro que alguém escreveu antes de nós. Quantas pessoas passaram a vida inteira defendendo crenças que nunca pararam para questionar?
Quantas vezes você viu alguém citar uma regra religiosa sem nem saber de onde ela veio, por que existe, qual o seu verdadeiro propósito? A tradição tem essa força, ela nos faz sentir pertencentes, nos dá segurança, nos protege da necessidade de pensar com nós mesmos. Mas a fé de verdade é o oposto. Ela nos obriga a pensar, ela nos tira da zona de conforto, ela nos faz duvidar, questionar e buscar. E isso assusta muita gente. Você já percebeu como existe um medo em relação às perguntas? Em muitas religiões, questionar é visto como falta de fé, como se o simples fato de perguntar já fosse um sinal de fraqueza, de desvio, de rebeldia. Mas deixa eu te contar um segredo. Quem tem fé de verdade não tem medo de perguntar. Sabe por quê? Porque a fé real não desmorona com perguntas. Pelo contrário, ela se fortalece. Uma fé que não pode ser questionada, que não pode ser debatida, que não pode ser colocada à prova, não é fé, é uma gaiola. E o que me incomoda é que muita gente passa a vida inteira dentro dessa gaiola, achando que está livre, achando que está escolhendo algo, quando na verdade escolheu nada. E eu me pergunto, por que é tão difícil admitir isso? Por que é tão difícil dizer, eu nunca escolhi essa fé? Ela simplesmente foi dada para mim e eu aceitei sem questionar. Será porque admitir isso significaria que talvez tudo o que acreditamos precise ser revisto? E aí vem o medo de descobrir que talvez não tenhamos todas as respostas, o medo de perceber que podemos estar errados, o medo de que, se começarmos a questionar, nunca mais paremos. Mas eu te digo uma coisa, esse medo é o primeiro sinal de que você está começando a pensar por conta própria. Agora que chegamos até aqui, eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? Você pode simplesmente desligar esse episódio, ignorar tudo o que eu disse e continuar vivendo como sempre viveu, sem questionar, sem pensar, sem refletir. Ou você pode começar a observar sua fé de verdade, a se perguntar, isso faz sentido para mim? Eu acredito nisso porque eu escolhi acreditar ou porque me ensinaram? E não, eu não estou dizendo para você abandonar suas crenças. Não estou dizendo que a fé que você tem está errada. O que estou dizendo a você, tenha certeza de que ela é realmente sua. A pior coisa que existe é viver uma vida inteira acreditando em algo que nunca foi nosso. Seguir um caminho só porque disseram que era o certo. Defender ideias que nunca foram questionadas. Fé de verdade não vem do medo, da pressão ou da tradição. Fé de verdade vem da escolha. E se você nunca escolheu a sua, então talvez nunca tenha tido uma. Então eu vou te deixar com essa última pergunta. Se você tivesse nascido em outro lugar, com outra cultura, com outra família, será que ainda acreditaria no que acredita hoje? Se a resposta for não, talvez sua fé não seja realmente sua. E se a resposta for sim, então me diz, como você tem tanta certeza? Eu sou Samuel e esse foi o Distant Show. Até o próximo episódio. Até mais.